Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Vamos esclarecer aqui Mateus 25, para não deixar nenhuma dúvida. Veja que as 10 virgens não eram 10 noivas, tá bom? Então, não faça essa confusão dentro da cultura judaica, para você entender o que acontece. Tanto que Jesus conta essa parábola, ele está no Monte das Oliveiras, orando com os discípulos no Getsêmani. Lá embaixo ele vê um casamento acontecendo. Ele vê as virgens com o noivo pronto para entrar na porta onde ia acontecer o casamento, as bodas. E aproveitando a oportunidade do casamento, Jesus conta a parábola das virgens. E ela começa assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à noite, ouvindo-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, aqui é uma parábola que Jesus está contando, que retrata a vinda dele, a vinda do Filho do Homem. Aqui é o dia do acerto de contas, né? É uma parábola retratando a vinda do Machia. Jesus deixa claro que todas são pegadas de sono, tanto as nécias quanto as prudentes. Elas dormem. Elas pegam no sono e dormem, né? Então, veja que esse texto ele fala que até a igreja, né, que representa as prudentes, é acometida de sono, dorme. Então, até aqueles que têm aliança com o Senhor Jesus vão dormir, vão pegar no sono, como a igreja está nesses dias que antecede a vinda do Senhor Jesus. Veja que gritaram: o noivo está voltando, aí elas acordaram. Bom, essa é uma parábola que retrata a vinda de Jesus. Porém, o noivo não ia casar com as 10 virgens. Na época de Jesus, nessa época, na cultura judaica, ali na Palestina, o que acontecia? Lá na Palestina, nessa época, a noiva, ela entrava dentro do lugar onde ia ser realizada a cerimônia, e ela ficava esperando o noivo, que ele saía de noite. E ele andava por todo o bairro onde ele nasceu, por toda a região onde ele nasceu. Ele dava uma volta, relembrando, né, a sua infância, relembrando onde ele cresceu, onde ele estudou, onde ele fez a Yeshivá, qual escola judaica que ele tinha feito a Yeshivá, enfim. Era uma lembrança que ele passava, era uma espécie de despedida de solteiro, não uma despedida de solteiro banal. Não é nada disso. Era uma lembrança de tudo que ele viveu antes do casamento, porque a partir do casamento ele assume uma nova identidade, uma responsabilidade. Então ele rodava por todo o bairro, relembrando a sua infância. E quando ele chegava, as virgens, ou podemos dizer as damas de honra, estavam na porta do lugar com as velas acesas, porque o noivo não sabia onde ele ia casar. Ele tinha que rodar pela cidade, por onde ele nasceu, procurando o lugar do casamento. Então, quando ele encontrava
as virgens ou as damas de honra com as lamparinas acesas, ali sinalizava que ia ter o casamento, né? É quando o avião vem, ele chega à noite no aeroporto, e o avião, para pousar no aeroporto, tem aquela... toda a pista de pouso está iluminada com lâmpadas de iluminação. Pensa agora nesse retrato do avião pousando à noite na pista, com lâmpadas de iluminação do lado, sinalizando o pouso do avião. Era mais ou menos isso. O noivo, ele localizava o lugar do casamento, ele não sabia, era um segredo até o dia do casamento, e ele localizava o seu casamento pelas virgens que estavam ali, as damas de honra que estavam ali com as lamparinas acesas para sinalizar o lugar aonde o noivo iria casar, entrar. Então, aqui Jesus ele usa a história do casamento para criar essa palavra. Aí ele diz que o noivo chegou e aquelas que não estavam preparadas, que tinha acabado o azeite, ficaram para fora. Então Jesus usa aqui já a história do casamento para simbolizar então a vinda dele, a volta dele, daquele que tem que estar preparado ou não. Então, veja que as 10 virgens não eram 10 noivas. O noivo casou apenas com uma noiva. As 10 virgens ali representavam as damas de honra e as mulheres que marcavam o lugar do casamento. Espero ter explicado essa passagem para você entender ela um pouco melhor e fazer uma aplicação dessa passagem para a volta do Mashiach. Você é aquele que está preparando a igreja, sinalizando o lugar do casamento do noivo? Você é aquela pessoa que tem a lamparina acesa e sinaliza aonde o noivo tem que vir? Ou você é uma pessoa despreocupada totalmente com a volta do Mashiach? Pensa nisso. Que o Eterno te abençoe em nome de Jesus.